Amados, boa noite. Boa noite, irmãos queridos, nossa família espiritual, boa noite. Estamos juntos no amor de Jesus e dizemos que a Divina Providência abençoe o encontro dessa noite. E eu quero, de coração, me desculpar, porque dia 29 não fiz prosa com vocês, porque nós estávamos na antevéspera da 10ª feijoada feste do SOS Educandário Joana de Ângeles, e aí vocês sabem, é aquela correria. Mas foi tudo maravilhosamente lindo e bom, vai render um bom dinheiro para a parte de recurso próprio, que é a alimentação das 300 crianças. Então, eu fico feliz em estar retornando com saúde, trabalhei bastante. Vamos lembrar uma frase da Joana, uma frase, para começar a nossa noite. Jesus é amor, e aquele que ame, mesmo que não o conheça, está em seu psiquismo. Se o conhece, está em sintonia com ele. Nós estamos trabalhando intensamente essa fala de Jesus para colocá-lo em nossos corações, em nosso lar, em nossas atividades do dia a dia. Então, dessa forma, família espiritual abençoada, que eu amo muito, que Jesus abençoe você, abençoe os seus familiares, abençoe o seu lar, abençoe o seu trabalho do cotidiano e tudo que te cerca. Que tenhamos aquela paz de Jesus em nossa casa e principalmente em nossos corações. Boa noite, Marcos Serafim, meu amor, Kátia Maria Somense, Rose Cantarim, estão chegando. Vamos para os nossos estudos, que estamos vencendo muito e bem. O Livro dos Espíritos. Gente, nós estamos no livro 2 e nós estamos na lei de adoração. Mas o capítulo de hoje fala sobre a prece. E eu quero passar com muito amor para vocês o que significa isso, que está aqui no Livro dos Espíritos. Vamos lembrar um pouquinho, bem rápido, da Amélia Rodrigues. Numa das prosas que nós tivemos, ela explicou muito e bem que Jesus trabalhava o dia todo no seu messianato de 3 anos e curava, e explicava, e orientava, tirava obsessores, enfim. E quando chegava no fim da tarde, cansado, ele ainda tinha... Oi, filho, boa noite, tudo bem? Ele tinha ainda tempo para conversar com os apóstolos, que embora convivesse com ele, muitas vezes não entendia do processo, o que estava acontecendo. E ele, então, esclarecia tudo. Depois disso, ele fazia o seguinte: dá licença,
A sua água também está aí, hein? Depois disso, ele procurava um recanto bem tranquilo, solitário, para orar. E isso aconteceu sempre, porque ele precisava o quê? Reabastecer as energias, estava na matéria, entende? Então, e isso aconteceu até nos finalmente dele, em Getsemane, quando ele tem aquele jantar com todos, explicou a todos o que iria acontecer com ele, porque ele sabia, e aí ele sobe para orar no Getsemane. Quando chegam, aí os romanos, liderados por Judas Iscariotes, e aí você já sabe o resto. Silvia Carline, boa noite, meu amor, boa noite. Então, veja bem, para passar o que ele passou, materialmente falando, fisicamente falando, ele foi buscar energias na oração no Getsemane. E nós, quando a problemática chega, todos os dias temos problemas, todos os dias dificuldades tantas, está na proposta, claro. E então, temos que nos valer da prece, da oração. E aqui tem um capítulo que é sobre isso. Kardec, em 1857, já colocou em O Livro dos Espíritos uma parte da lei da adoração, da prece. Vamos lá. Glaucia Oitiliche, boa noite, família espiritual, boa noite. Então, na questão 658, a pergunta que o Kardec faz para os grupos mediúnicos da época: a prece é agradável a Deus? Os grupos responderam e ele pegou aquela que coincidia na resposta dos espíritos. A prece é sempre agradável a Deus quando é ditada pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele, e a prece do coração é preferível à que se pode ler, por bela que seja, se as lês mais com os lábios que com o pensamento. Ele vai explicando de uma beleza magistral. Você tem que, ao orar, se conectar com o divino. Não adianta repetições incontidas ao Deus dará. Não é assim. Você tem que usar a sua capacidade mental e o seu coração. É o seu momento. E por isso que eu digo, as pessoas às vezes entram num templo cristão e querem sair correndo, mas não adianta ir, fica em casa, ora num canto lá que vale a mesma coisa. Então, a prece continua aqui. A prece é agradável a Deus quando é dita com fé, fervor e sinceridade. Continua. Mas não creiais que ele seja tocado pelo homem fútil, orgulhoso, egoísta, a menos que isso seja, de sua parte, um ato sincero de arrependimento e de verdadeira
humildade. Quando eu vi esse texto, e eu lembrei bem, entende? Muito bem de todas as mazelas pelas quais passamos em nossa casa com a doença que acolheu meu marido. Então, mas não é um dia na semana que eu ia orar, não, é todo dia. Muito bem, sarou, o tempo passou, mais de, acho que 20 anos, não lembro direito. E aí da senhora ora, claro, às 6 horas da tarde. Mas não adianta, tira o telefone do gancho, não atende porta, fecha a minha, põe um som, clima propício para isso. Entende? Para quê? Para fortalecer, buscar energias fortalecedoras, não só para o físico, para o espírito. Essa maravilha, essa bênção que nos coloca em pé, para frente, pode acontecer o problema que for. Entrou em oração, fica melhor. A dor diminui. A preocupação cessa. Porque você está confiando no Pai. É muito importante. E aqui nós vamos vendo, entrando também, a nossa amada Ada Andreoli, a Estela linda aí de Jundiaí, Elisete Braga, beleza. Então, não pode... Você tem horário para unha, para comer, para beber, para cabelo, mas cadê o seu horário? O seu horário para se conectar com o Pai? Não tem sentido se não tiver isso. Não tem. É só correria materialista. Para quê? Para onde e o quê? É necessário orar. Todos os templos cristãos estão energizados para isso. É o católico, é o evangélico, é o budista, todos. Agora, se vai lá correndo, entra correndo, sai correndo, arruma um cantinho em casa, como eu tenho aqui no meu escritório, sagrado, pronto. E aí você se conecta com essa força. Mas eu não vejo os espíritos. Eu também não vejo. Mas você vai sentir. Você vai ficar melhor. Você vai ficar fortalecido. Entende? Então, está bem explicado aqui que a prece é agradável a Deus quando é feita com o coração e pensamentos positivos. Não adianta. Aí ele continua assim, na 659. A prece torna o homem melhor? Eu ainda não vi a resposta. Gente, que mundo é esse? Que mundo que estamos vivendo, que eu via o meu pai, com mais de 60 anos, orando embaixo de um bico de luz que servia para clarear 4 cômodos, em pé, assim. E a minha família, e meus filhos, e meus netos, e os bisnetos, será que oram? Porque também, lembra bem, não nos compete querer mudar ninguém. Sempre a Joana fala, a cada um segundo suas obras. É claro que a gente vai pedir na hora da aflição, mas não está correto. É sempre, gente, é sempre. O mestre fez isso, entende? Então, qual é o caráter geral da
prece. Resposta. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunicação com ele. Ah, mas eu não vejo Deus. Mas você é criatura de Deus. Foi Ele que te criou. E Jesus disse com todas as letras: sois deuses, podereis fazer mais coisas que eu faço. Por quê? Nós somos partícula dele. Então está aqui. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunicação com ele. Mas que jeito, dona Vanderlei? Você vai deitar? Antes de dormir, converse com ele. Pai, hoje foi um dia difícil. Tive tantos desconfortos, dissabores. Fiquei sabendo que uma amiga está doente. Cura essa amiga. Conversa com ele. Aproxima dele. E aí, Jesus, para conversar com ele, fez a prece do Pai Nosso, que está em Lucas. Só essa. Entende? Orar a Deus é pensar nele, aproximar-se dele e colocar-se em comunicação com ele. E pela prece, nós podemos propor 3 coisas. Mas isso o André Luiz falou depois, com a psicografia do maravilhoso Chico Xavier, o Emmanuel também, a Joana fala, a Amélia Rodrigues fala. Então, olha, o que tem que fazer? Primeiro, louvar. Está na lei de adoração, louvar a Deus, o Criador Supremo. Pensar em Jesus, o governador do orbe planetário. Entende? Louvar. Segundo, pedir. Aí Jesus, passado, antes de, claro, ele diz: eu vos enviarei o Consolador, que é o Espiritismo. E então, pedir. O que fez o cego de Jericó? Jesus perguntou: o que queres que eu faça? Ele pediu que eu enxergue. Passou um barrinho, enxergou. Paralítico de Cafarnaum. Ai, que difícil colocar na sala que Jesus estava. Abre um buraco no teto e desce essa maca. E que queres que eu faça? Que eu ande, mestre, que eu ande. Pedido? Então ande. Fique em pé. E que energia. Entende? Então, pedir. Jesus disse, gente, vocês não pedem. Pedi e obtereis. Batei, a porta vai se abrir. Busca e acharás. E o que nós estamos fazendo? A gente quer a coisa pronta. Nem 1 minuto de conexão. Não. Ai, eu tenho que ver a novela. Ai, porque fulano vai ligar. Ai, bateu na porta. Não. Então, rigorosamente e regiamente, escolha um horário de conexão com o Pai. Eu visitei há um tempo um médico que eu amo muito, não vou citar o nome não, que a esposa dele, na cozinha, olha só, na cozinha, em cima de uma peça, tinha uma vela e em volta bastante santinho. A vela ficava acesa o dia inteiro, ela acredita nisso, graças a Deus. Entende? Ninguém está falando. De repente, você precisa ver uma vela acesa para pedir alguma coisa, se conectar, faça isso. Mas chega um tempo,
passa que você, pelo pensamento, se conecta com ele. Sozinha. Sempre tem que ter uma musiquinha para não desviar. Não é a sua televisão, barará. Não. É o que você ouve. Fica o dia inteiro. Os espíritos estão cansados de ouvir, mas fica. Então, olha, louvar, pedir. Mas está com câncer, não vai sarar. Peça cura. Peça cura. Jesus cura meu marido, Jesus cura minha mãe, Jesus cura meu filho. Entrou na droga, Jesus protege meu filho, Jesus acalma. Pede. Mas vale, lógico. Mas precisa estar próximo? Não, pode ser a distância. Então são coisas que ninguém fala para nós. Estamos falando agora. É lógico que vai chegar uma hora que a matéria densa não aguenta mais, então vai embora. Mas por que nos velórios, ora, para encaminhar esses espíritos que tenham uma boa acolhida na parte espiritual, mas se não praticou bem, não é fácil assim. Não adianta falar isso aqui. Ai, fulano desencarnou, está no braço do pai. Que é isso? Saber o que fez durante a reencarnação. Se praticou a caridade, se foi honesto, se trabalhou a moralidade. Escuta, não é como a gente pensa. Não, entende? Então, pedir. E aí tem mais. A terceira, agradecer. Gratidão sempre da nossa parte. Porque é o seguinte, as criaturas com as quais convivemos muitas vezes, você faz um benefício, você faz outro benefício, vai indo tudo bem, de repente, tchau, esquece. E você fica, não, porque... Não. Tem que fazer o bem sem esperar a gratidão. Por quê? Quando você pratica o bem, o benefício para você vem da parte de Deus. Não precisa a pessoa te agradecer. Se ela for de boa índole, de bom amor, de conhecimento espiritual, obrigado, o senhor fez isso para mim, obrigado. Se não for, não precisa esperar. Então você vai vendo por que a gente precisa estudar o Livro dos Espíritos. Para entendendo disso, para quê? Para tornar o nosso dia melhor. Para tornar a gente mais feliz. Para entender que Deus não desampara ninguém, para entender que seu espírito protetor, quando você foi reencarnar, foi designado uma criatura para te acompanhar. Mas quando ele vê que você faz feiura e você não ouve pela intuição as coisas que ele propõe, ele se afasta, mas depois ele retorna, nunca abandona. Então, são coisas que quase ninguém fala para nós, é só estudando. A necessidade da instrução é fundamental, Então, a prece é um ato de adoração. E temos 3 coisas. Primeiro, louvar, pedir, agradecer. Ah, mas eu peço, não acontece. Que jeito que você pede? Depende de como você pede. É com o coração? É com fé? É acreditando que vai acontecer? Ou você pede, Jesus, que meu filho passe no vestibular. Ficou bará. Não. Tem que ser uma forma bonita, precisa, consciente, com fé. Fé inabalável e raciocinada.
Oi, Jornalém, boa noite, meu amor. Marta Moura, Antônia Pavani, boa noite. Família espiritual. Isso, tá aqui, tá aqui. E a gente, agora mesmo liguei para uma menina muito querida, tá muito resfriada, agora pegou. Faz isso, pede, Jesus me cura, Jesus me cura, Jesus me cura. Bastante Vic Vaporub por tudo, vamos. Ah, tá bom, eu esqueci de pedir. Tem que pedir. Vamos em frente. Assim, na questão 660. Aí, a prece torna o homem melhor? Resposta. Gente, pensa comigo antes de tudo. Você tem uma filha que ora e uma filha que não ora. A que ora, ela é mais resignada, ela confia, ela quase não te dá problemas. A que não ora, não tem a sustentação espiritual e qualquer coisa. Mãe, o dinheiro acabou. Mãe, porque eu não sei o que eu faço. Mãe, porque... Problema todo mundo vai ter. Todo dia, toda hora. E Jesus é claro nisso. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. E agora aqui, olha o mecanismo da prece. E a pergunta é, a prece torna o homem melhor? O homem de um modo geral, né? Homem e mulher. Aí a resposta dos espíritos. Torna o homem melhor? Sim. Porque aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal e Deus lhe envia os bons espíritos para o assistir. Mas eu não vejo, eu também não vejo. Mas eu sinto, eu estou sempre bem. Difícil. E quando uma colocação me contraria, eu passo a refletir. Eu tenho que passar por isso. Está dentro da minha proposta reencarnatória. Mas, no desenrolar de tudo de uma vida, tem muito mais coisas maravilhosas do que tristes. Entende? Então está aqui. Aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E o que acontece? Deus lhe envia bons espíritos para o assistir. Mas, Dona Val, que tentação do mal? Gente, não podemos criticar ninguém, percebe? Mas hoje mudou tudo. Mudou tudo. A humanidade, tão distante de Deus e de Jesus e dessas colocações, então dorme com Deus. Com facilidade, vira as costas para o filho, vira as costas para o marido, vira as costas para a esposa, como se fosse normal. E ninguém está, por acaso, em nenhum lugar. Todos nós, família linda, estamos no lugar certo, com a pessoa certa e no momento certo. Então, conversando com o Douglas hoje, que nós estudamos uma página da Joana, o seguinte: os vínculos não acabam com a morte. Então, aquele cara que matou o outro, tá? Desencarna os dois. Se reúne, se desculpa, coisa e tal. O que acontece? Vamos reencarnar. Aquele que matou vai ser a mãe do que foi matado. E aí? Que dificuldade. Os vínculos não se rompem. Se pensar que
largou, tá tudo em ordem. Mentira! Tem outras e outras e outras e outras reencarnações. Então é preferível nessa fazer uma caminhada bonita, exemplar, de renúncia. Vamos ver quem? Joana de Cusa. Joana de Cusa era uma romana que conviveu com Jesus e tinha um marido déspota, um senador romano de Cusa. E ela queria seguir Jesus e o marido implicava. Ah, você viu esse nazareno aí, tá? Mas aí ela se dirige, Joana, verdade, se dirige a Jesus e fala: mestre, preciso conversar com o senhor, é urgente. O que, minha filha? Eu quero segui-lo, mas o senador de Cusa faz uma confusão, me proíbe. Eu vou largar dele para segui-lo. Não, não e não. Joana, segue seu caminhar, o seu compromisso. Tudo bem? E continuemos nos amando. Tudo bem? E no desencarne de Jesus, quem estava no pé da cruz? Maria, mãe de Jesus. Calcula uma mãe, vê aquilo. Maria de Magdala, Joana de Cusa e Maria Cleofas e João Evangelista. Muito bem. Joana de Cusa ali viu, participou, orou, tá certo? E obedeceu Jesus nos ensinamentos para nos separar. Muito bem, o tempo passou, Jesus ressuscita, aquela coisa toda. Ela, com o senador, vai para Roma. Chega em Roma, aquela depravação, aquele período difícil, tudo pode, beberança, e ele perde a fortuna e acaba desencarnando. E ela, com um filho, visitava as catacumbas quando ia algum cristão pregar sobre a Boa Nova. E nessa oportunidade ela é presa, ela e o filho. Ela é presa e então o que vai fazer? Naquela época, Nero condenado à fogueira e pronto, acabou. Não tem conversa. E vai para a fogueira. E aí, um gladiador, um romano, e o filho também, um gladiador fala: escuta aqui, cadê o seu Jesus aí que não te livra? O que ensinou Jesus para você? Ah, meu irmão, ele ensinou o quê? Ensinou a morrer queimada? Não. Ele ensinou a te amar. Ele ficou irritado, tacou fogo, e antes que ela sofresse, o filho gritava: abjura, mãe, fala que a senhora não é cristão, coisa nenhuma, essa droga, abjura. Não, meu filho, hoje vou estar na casa do nosso pai, você também. Antes que o fogo dilacerasse-a, Jesus leva o seu espírito e o do filho embora. Então você vê que tem uma explicação para as coisas da nossa vida. E aí, vamos orar. Ah, mas é ele que não me quer. Tudo bem, ora por ele. Porque senão ele desencarna e ser obsessor. Ora por ela, se é o contrário. Porque é aí que está. Não tem jeito de falar: ai, morreu, ai, tá, o papel assinei aqui, se descrito, se divórcio. Não tem jeito, gente. A colocação espiritual é muito séria,
é muito séria. São compromissos assumidos. Vamos em frente. E por isso, orar e louvar, pedir, agradecer. Então, o homem que ora, ele é melhor? Lógico que é. Um homem que ora, que agradece o dom da vida, que agradece a família, que trabalha a paciência, que vence, é o que o Douglas vai falar amanhã, vence as colocações nefastas da sexualidade destrambelhada. Não é fácil. Não é fácil para uma mulher e um homem trilhar com moralidade o caminhar correto. Não é fácil. É como comer, é como beber, é como usar droga, é a mesma coisa. Só que a sexualidade é a energia santa da reprodução. E depois vai envelhecendo, vai ficando o que, gente? O compromisso do carinho, o companheirismo, o amor, o respeito. É a vida, é a vida. E a gente, na hora da raiva, eu já tive esses lances também, não vou largar. Não, aguarda, não? Então veja bem, a prece torna o homem melhor? Sim, porque quando ele ora, ele vence as tentativas do mal. Se passa uma mulher linda, vou pegar essa mulher, mas se ele ora, ele não posso, porque não é agradável a Deus. Moralidade. Aí você vai vendo hoje um comportamento completamente desvirtuado da mocidade de hoje. Está tudo normal, não pode. Só que não podemos falar nada, porque tem o livre-arbítrio. O espírito só evolui quando usa bem o livre-arbítrio. Não é da nossa competência. Eu fico muito triste, mas o que eu posso fazer é orar. Eu não tenho outra alternativa com o que ocorre de um modo geral. Marlene Pisoni Teixeira, boa noite. Vanessa do Prado, Juninho Serafim, boa noite. Então, é muito fortalecedor essa página. E aí, se o homem que ora, ele consegue vencer as tentações, porque ele é auxiliado, Deus envia os bons espíritos para o assistir, para que ele não caia. É um socorro que não é jamais recusado quando pedido com sinceridade. Pai, me ajuda, eu não posso. Aquela mulher me liga, mas eu não posso. Entende? Vencer e trabalhar a moralidade é divina. As leis morais, nós estamos na lei de adoração, estão já na consciência. Só que, se não estudarmos, não se desperta, entende? Então, aí, nessa questão ainda, o Kardec explica como ocorre com certas pessoas que oram muito. Seja um mau grado isso, de um caráter muito mau. Se elas são invejosas, ciumentas, coléricas, carentes de benevolência, indulgência e mesmo, algumas vezes, viciosas. Nós temos vícios. Tem pessoa, não adianta frequentar um templo cristão se ela é egoísta, pensa só nela, no seu umbigo, não vê o que acontece com as crianças, os adolescentes, os idosos necessitadíssimos.
Quando Simão Pedro disse para Jesus: como que o Senhor senta com os publicanos, senta com as prostitutas? Tudo igual, está tudo buscando. O que o pior é você empurrar para fora. Não adianta. Então aqui, pessoa invejosa. Eu gostaria de ser fulano porque tem um corpo tal. Eu gostaria de ser fulano porque tem uma inteligência. Escuta aqui, seja você. Seja você, porque você é o que você pediu para Jesus, para Deus. Você pediu esse corpo, você pediu essa família, você pediu essa profissão, você pediu, meu Deus, é tudo. E se você não cumpriu, é porque foi negligência sua. E, pensando errado, influência dos maus espíritos. Por quê? Porque nós temos muitos inimigos do passado. O que é isso? A gente foi sempre boazinha? Quando o inimigo nos encontra, Jesus do céu, sua casa não tem paz. Sua casa não tem paz. Zilda Correia, linda, acho que ela foi minha aluna. Boa noite. Então, tá aqui, ó. Vamos ver o nosso, onde que nós temos mais defeito. Ciúmes, inveja, ficar colérica, qualquer coisa explode. Carente de fazer caridade, são vícios. São vícios. E aí, ele fala assim, o Espírito: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Que me perdoe as outras instituições cristãs. Pega um terço e fica: Pai nosso, está no céu, santificado. Será que vai chover? Você entendeu? Não pode. Tem que ter uma consciência naquilo que está falando e fazendo. Não é ao Léo e ao Deus dará. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama. Não é assim. Já explicou lá em cima. Tem que orar com o coração. Com o coração. E se, orando assim, como ele está falando, orar bem, está fazendo bem para você? Faça. Por que não faz nada? É preferível orar desse jeito. Eu tinha uma amiga que já desencarnou, que ela dormia com o terço da mão. Muito bem, tá bom, fica feliz. E se não fizesse isso? Andréia e Marcos Serafins. Acho que a Andréia é a esposa do Marcos, né? Um beijo, querida. Então, veja bem. O essencial não é orar muito, mas orar bem. Já falamos que jeito. O que Jesus fazia, não? Essas pessoas creem que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos sobre os seus próprios defeitos. Você quer corrigir o outro, mas não corrige o seu. A prepotência, a arrogância, a ausência da prática do bem, porque toda criatura do planeta pode fazer o bem através da palavra, do telefonema, do aperto de mão, do abraço. Quantas pessoas necessitam de um abraço gostoso, fraterno? Que troca de energia fantástica, não? Então, as pessoas têm que entender que todo mérito está, não é assim, e ver primeiro os seus defeitos. É duro, viu? Você achar os seus defeitos dói, viu? Dói, mas precisa achar e controlar. A prece, para essas pessoas, é uma ocupação, um emprego de tempo.
mas não um estudo delas mesmas. Hoje o Kardec está aqui querendo que a gente faça uma autorreflexão de que nós somos. A gente tem trabalhado com idosos também, e apareceu lá um senhor que tinha uma senhora, 10 filhos, e ela tinha uma predileção pelo caçula. E os 10 filhos não a queriam, não queriam cuidar dela. Então vai para o CRAS, para o CRES, vai lá para o Conselho do Idoso e coisa e tal. Então, como é que pode? Aquela fala, um pai é para 10 filhos. 10 filhos não é para um pai. Todos dão desculpas, 1000, entende? Então, porque não oram, para se fortalecer, para poder acudir. Onde que fica a prática da caridade? Primeiro é com a família. A família, gente. Como é que pode? A sorte é que estamos crescendo nesse aspecto também aqui, Bitinga. Tem o conselho da pessoa idosa, um grupo sério, o Douglas é o presidente. Tem o Centro Dia do Idoso, que leva lá o velhinho às 7 horas da manhã e fica até às 5, e depois vai buscar uma creche. Vai abrir o ano que vem o Centro de Convivência. Então, porque não tem quem queira. Como se os filhos não fossem ficar velhos. Entende? E por que não oram? Porque se ora, aure força, aure energia, não? Então, não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. E aí, nós vamos ver mais uma questão rápida. A 661. Pode-se utilmente pedir a Deus que nos perdoe nossas faltas? Ele sabe tudo, mas está pedindo. Pode pedir para ele, perdão, Deus, perdão, não vou fazer mais isso, não vou comer mais, não vou trair, não vou... Pode. Resposta. Deus sabe discernir o bem e o mal. A prece não oculta as faltas. Não. Aquele que pede a Deus o perdão das suas faltas não o obtém senão mudando a sua conduta. Não precisa ser perdoado se você não muda de conduta. As boas ações são, olha que lindo, as boas ações são as melhores preces, porque os atos valem mais do que as palavras. Prática do bem. Paramos aqui e vamos para o nosso Evangelho. Vocês percebem que coisa fantástica que foi a lição de hoje? Gente, é sensacional, é necessário. Primeiro procura qual é o seu defeito, depois aprende orar, louvar, pedir, agradecer. Não fica sem pedir, pede. Além de pedir, escreva. Vamos ver, o Evangelho, nós estamos, não se pode servir a Deus e a Mamon, não se pode, ou uma coisa ou outra. Aí vem nesse texto, que é de um bispo que viveu em 1800, muito mais que isso. Ele era um cardeal e era um católico muito bondoso. E ele escreveu um texto em 1861 para o Kardec, se comunicou. Então, ele está falando do emprego da fortuna. Quem tem dinheiro? Emprego da fortuna. Aí ele diz: não podeis servir a Deus e a Mamon. Escuta bem isso. Vós, a quem o amor do ouro domina, vós que venderíeis vossa alma para possuir tesouros,
porque eles podem vos levar acima dos outros homens e vos dar as alegrias das paixões. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ao dinheiro, a Deus. Estamos trabalhando isso. Se, pois, sentis vossa alma dominada, olha só, pelas cobiças da carne, sexualidade deslambelhada, ele fala: apressai-vos em sacudir o jugo que vos oprime, porque Deus, justo e severo, vos dirá: que fizeste, dispenseiro fiel, dos bens que eu te dei? Porque tem pessoa que tem bens e bens e bens e bens, certo? Mas por que, gente? Para praticar o bem, para acudir os necessitados. Então, já estou antecipando. E aí, Deus fala: que fizeste dos bens que te confiei? Porque eu nasci num berço pobre, mas minhas amigas num berço rico. Eu não tive nenhuma festa de aniversário. Minhas amigas tinham vestido de S, coisa e tal. E daí? E daí? Eu precisava passar por isso. E elas assim, entende? Então, a colocação financeira também é proposta reencarnatória. Difícil, mas é. Talvez em outras vidas tivesse não fiz nada e agora venho sem. É isso aí. Tem explicação para tudo. E aí, então, o dinheiro faz a criatura servir, às vezes, só a sua satisfação pessoal. Outro dia eu fiquei contente porque eu assisti uns lances do Ronaldinho Gaúcho, de mansão, os carros, etc e tal. E ele bonito, agora se dedicando à clientela pobre. É o melhor que ele faz, porque ele é famosíssimo, bruxo, entende? É isso, tem que acordar para esse auxílio, entende? E aí, a pergunta é: qual é, pois, o melhor emprego da fortuna? Só dobrar, guardar, comprar dólar, isso, aquilo? Procurai nessas palavras: amai-vos uns aos outros. A solução desse problema. Aí está o segredo de bem empregar a riqueza. Aquele que está animado de amor ao próximo tem em sua linha de conduta toda traçada. O emprego que apraz a Deus é o da caridade. Mas não essa caridade fria, egoísta, que consiste em derramar em torno de si o supérfluo. Você dá o supérfluo, isso não é assim. Você dá o resto, a roupa sem zíper, sem botão, não é isso. E a gente tem visto coisas maravilhosas. A empresa precisa de manta, dá 30 mantinhas para agora o inverno dos velhos. Olha só. Perdeu dinheiro? Perdeu, mas ganhou Jesus. É isso, entende? Então está bem explicado. Não essa caridade fria, egoísta, que consiste em derramar em torno de você uma existência dourada. Mas o que importa é a caridade cheia de amor, que procura o infeliz, que o reergue sem o humilhar. Eu acho lindo isso. Todas as pessoas pelas quais passam por essa casa conseguem tirar o seu nome sujo, não tem
Micro-ondas, compra, depois não tem máquina para fazer salgado, compra, depois vai pagando. Você tem que fazer alguma coisa pelos outros. Você vai só querer o emprego da pessoa? Que ela te sirva, só isso? Não. Parece que é uma intromissão, mas é uma realidade. Aí a pessoa limpa o nome no Serasa, já fica outra. Pode usar o cartão. Aí, pessoa, a casa não tem como esquentar comida, já tem um micro-ondas. A pessoa não tem uma máquina para fazer salgado para vender. Tem a máquina. É isso que importa, gente. Agora vai ficar guardando dinheiro para quê? Não faltando para você, o resto está aqui. Então, a caridade cheia de amor que procura o infeliz, que o reergue sem o humilhar. Ah, mas eu fiz isso para você. Ah, mas você tem que reconhecer. Não, você fez porque você quis. Acabou. Às vezes, a gente usa errado essa fala, entende? A gente se arrepende, mas não vai tornar a falar. Não repilas o queixume com medo de seres enganado, mas vai à fonte do mal. Alivia primeiro, informa-te em segunda, e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesma não serão mais eficazes do que a tua esmola, a conversa. Ah, mas eu não quero me envolver. Luciana Mapelli, boa noite. Tadinha. Luciana, obrigado. Iluminada por Deus. Não, amor, nós estamos trabalhando no nosso progresso espiritual. Por isso que nós estamos juntos. Fica com a gente, Luciana. Eu te amo. Então, veja bem. A criatura, quando faz isso, não adianta. O seu empregado, a sua empregada, é um compromisso do passado. Ninguém entende isso. Se entender, vai fazer diferente. E de vez em quando, o funcionário pisa na bola. Aí você medita, está sendo influenciado pelas sombras para te atingir. Vamos orar. Já vimos hoje. Vamos orar para parar isso daí. E aqui, o Chevet de Bordeaux, o bispo, diz o seguinte: não repilas o queixume com medo de ser enganado, mas vai à fonte do mal. Alivia primeiro, informa-te em seguida e vê se o trabalho, os conselhos, a afeição mesma não são mais eficazes do que a tua esmola. O diálogo é importantíssimo. Conversando hoje, achei com a minha filha Ângela, que está aqui, duas menininhas do educandário, uma deu um tapa no rosto da outra. 6 aninhos. Levaram para mim. E aí, e agora? Por que você fez isso, bem? Porque eu quis. Olha que espírito. Mas você achou certo? Não. Você gostaria que a outra fizesse para você? Não. Então, ela perguntou: a senhora vai me dar suspensão? Não, ainda não. Pega na mão da sua amiga. Pegou. Olha no olhinho dela. Olhou. Diga para ela: me perdoa. Me perdoa. 3 vezes. Saiu, mas saiu. Começou a chorar. Falei: olha, Deus vê tudo o que você fez. E você perdoa? Perdoa. Agora, abraça. Abraça e responde as duas que eu vou falar. Querida, você é minha amiga para sempre. Nunca mais vai acontecer feiura. Abraçou. Abracei as duas, fiz um Pai Nosso, elas fizeram junto. Não tem o que fazer. Você vai suspender. Uma criança de 6 anos vai ficar com quem que a mãe trabalha? Você tem que educar moralmente. Choraram, saíram abraçadas. É isso que eu quero.
Não tem outra coisa. Vamos em frente. Então, faz tudo isso. Espalha ao redor de ti, com o bem-estar, o amor de Deus, o amor ao trabalho e o amor ao próximo. Não adianta, em qualquer lugar que você esteja. Os netos estão fazendo bagunça, só ora, porque eles não vão te ouvir. Não vão te ouvir. É uma geração distante de Jesus. E se você ficar implicando, vai falar, mas essa avó é chata, entende? Então, caramba. Aí o Cheverry diz, coloca tuas riquezas sobre um capital que não te faltará jamais e te trará grandes lucros. Que capital é esse? As boas obras. Olha que lindo. Isso foi falado em 1861. A riqueza da inteligência deve te servir como a do ouro. Espalha ao redor de ti os tesouros da instrução. Espalha sobre os teus irmãos os tesouros do teu amor, e eles frutificarão. Vocês vejam que o Espírito, em 1861, fala uma prosa dessa para nós. E a gente fica agradecido, e o Emmanuel completa assim, rapidinho. Dinheiro de sobra é o amigo e servo que a divina providência te envia para substituir-te a presença, onde as tuas mãos muitas vezes não conseguem chegar. Sim, é possível que amanhã outras criaturas venham a escravizá-lo sob intenções inferiores, mas ninguém apagará o clarão que acendeste para a felicidade do próximo, porque segundo as leis inderrogáveis que governam a vida, o bem que fizeste aos outros, a ti mesmo fizeste, porque volta para você. Vamos orar. Aparecida Sabione Borali, boa noite, amor, boa noite. Vamos orar. Você está com a sua aguinha aí, por favor, ela fica fluidificada. Vamos lá. Deus, é o seu momento, hein? Deus de amor e bondade, Jesus, o mestre, o médico, o amigo de todas as horas, Espírito protetor de toda a nossa família espiritual e daqueles que irão ver depois. Amados, obrigado por tudo que nos tem conseguido. Obrigado por esta reencarnação abençoada. Obrigado pela família que formamos. São esses nossos amores ou desamores do passado. Obrigado. Obrigado pelo lar. E nós sabemos que tantos não possuem ainda um lar. Meu Deus, obrigado. Obrigado pelo trabalho, pelo ganha-pão. Mas obrigado por todas as pessoas que nos cercam, nos auxiliam de alguma forma. E agora, amados, com muita fé, com muito amor, eu peço, Jesus, abençoa, fortalece e cura as pessoas que nos ouvem no físico, no espírito, no perispírito. Mestre, abençoa e protege e fortalece a família de nossos irmãos aqui. Também o lar. Coloque paz nesses lares, Jesus.
E assim, eu sei, cada um tem alguma coisa a pedir. Peça, peça em oração, enquanto com muito amor nós juramos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino de amor. Seja feita a vossa vontade, assim na terra, como nas dimensões espirituais. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas, Pai, dai-nos o pão para a alma. E não nos deixeis cair nas tentações da materialidade. Livrai-nos de todo mal, do egoísmo, da vaidade, do orgulho, da prepotência. Livrai-nos, Pai, porque o Senhor pode. Que assim seja. E assim encerramos nossa noite de estudos. E eu muito contente, porque vamos realizar a 30ª Feira do Livro Espírita dentro da Feira do Bordado, que faz 50 anos. Então, é a divulgação. E eu só posso falar: obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por essa noite linda. Meu beijo, meu carinho, fiquem com Deus.